Quando eu posso realizar as reparadoras após um grande emagrecimento, após a bariátrica? Essa é a dúvida mais comum dos pacientes que emagreceram bastante e nós vamos explicar os critérios aqui neste vídeo. Mas antes disso, gostaria que curtisse e se inscrevesse no nosso canal. Para a gente realizar as reparadoras após um grande emagrecimento, após a bariátrica, com segurança e previsibilidade de resultado melhor, é importante que a gente preencha 5 critérios. O critério número 1, é importante que o paciente ele tenha uma estabilidade do peso. O que isso significa? Que ele não ganhe e nem perca peso por um determinado período, de 3 a 6 meses. Quando o paciente realiza a cirurgia bariátrica, ele vai começar a perder peso. Então ele vai perdendo peso até um determinado nível. Quando atinge esse nível, ele vai estabilizar o peso. Esse período de estabilidade ele deve durar por 3 a 6 meses, mantendo esse peso ou tendo pequenas oscilações. Então, a gente chama isso de platô verdadeiro. Então, é importante que o paciente atinja o platô verdadeiro, que ele não ganhe e nem perca peso de maneira acentuada. Tenha pequenas oscilações ou mantenha o mesmo peso por esse período de 3 a 6 meses, dependendo da literatura. Critério número 2. É importante que o paciente ele tenha um IMC, que é o índice de massa corpórea apropriado. E o que seria isso? A literatura mostra que um IMC abaixo de 28, nós vamos ter uma previsibilidade de resultado melhor, uma chance de complicação menor. Ou seja, um IMC abaixo de 28, a gente tem aproximadamente 1,8% de complicações. Então, esse seria um IMC adequado. Quando a gente vai aumentando o IMC, a gente aumenta os riscos de complicações e vai aumentando o risco de complicações também sistêmicas, como embolia e outro tipo de complicação. Critério número 3. O paciente precisa ter uma boa condição de saúde. O que isso significa? Que ele não tenha nenhum problema de saúde ou, se houver algum problema de saúde, que esse problema esteja controlado. Por exemplo, se o paciente tem pressão alta, hipertensão arterial, que essa pressão esteja controlada. Se o paciente tem um problema de diabetes, que esse problema esteja controlado. Se o paciente tem anemia, que é relativamente comum após uma bariátrica, que essa anemia também esteja controlada. Então, critério número 3, boa condição de saúde. Critério número 4, o paciente precisa entender as cirurgias, tá? Ter uma real expectativa dos procedimentos para que ele realize a sua cirurgia e essa expectativa seja compatível com os resultados. Por que isso é importante? As cirurgias, ela tem um limite. A cirurgia vai até determinado ponto. O organismo do paciente tem limitações também. Então, a cirurgia tem limitações, o organismo do paciente tem limitações e a gente também tem as vantagens e as desvantagens dos procedimentos. Para a gente tirar, às vezes, bastante pele, a gente vai ter que ter cicatrizes maiores e assim sucessivamente. Então, o paciente tem que entender os procedimentos, tá, para ele realizar a cirurgia também tendo uma expectativa real dos resultados. E o nosso último critério é que essa cirurgia leve um real benefício ao paciente. O que isso significa? Que a cirurgia melhore substancialmente aquela condição que incomoda o paciente e não que o paciente vá para a cirurgia para ter um benefício muito pequeno. Então, às vezes, o paciente vai lá querendo fazer uma cirurgia para ter uma melhora muito pequena. Então, o cirurgião vai avaliar e falar, olha, não vale a pena a gente realizar esse procedimento porque o benefício ele é muito pequeno. Então, às vezes, a gente não indica a cirurgia. Então, a cirurgia tem que ter um real benefício e sempre levando em consideração riscos, benefícios, vantagens e desvantagens. Então esses foram os nossos 5 critérios para a gente realizar as reparadoras após grande emagrecimento. Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar o nosso trabalho e se inscrevam no nosso canal. Até breve!